Muito obrigado pela presença. Em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Vamos trabalhar hoje a 9ª hierarquia do zodíaco. Sagitário. Um signo do elemento fogo e mutável, que faz oposição complementar ao signo de Gêmeos. Sagitário é o terceiro signo na ordem zodiacal do elemento fogo. Os seus irmãos de elemento são Áries e Leão. A representação tradicional do signo Sagitário tem uma parte que é animal. Um equíneo, um cavalo, um pégaso ou um centauro. Vale a pena para quem gosta de cinema, o bom cinema é evidente, que é claro que não é o cinema americano, que é um lixo, assistir os filmes de Andrei Tarkovsky. Em todos os filmes aparece o cavalo. E ele explora muito, dentro da temática proposta pelo filme, pelo enredo, a figura do cavalo. Tanto em André Robledo, O Sacrifício, O Espelho, são filmes que aparecem figuras como o cavalo, o cachorro, que tem um simbolismo incrível, o pássaro, o galo. Então, o Tarkovsky coloca nesse filme, ou nesses filmes, esses animais, todos domésticos, que têm uma ligação com o destino humano. Um dos filmes mais lindos desse cineasta é A Infância de Ivan, onde a cena com os cavalos é de uma poesia inacreditável. Tem que assistir. A Infância de Ivan. O cavalo, então, dentre uma infinidade de coisas que ele pode representar, nós temos o ímpeto, essa força, uma confiança naquilo que faz, a ideia da fortuna, da bem-aventurança, e de um ser independente, que faz aquilo que deseja. Além disso, outros atributos do cavalo são a capacidade de crer, de apostar e de triunfar. Esses conceitos estão intimamente ligados ao signo de Sagitário. Sagitário é o signo da euforia. Em grego, eu significa perfeito, equilibrado, harmonioso. Phoros, luz. Euforia é a perfeita luz. Sagitário tem essa capacidade de irradiar a luz perfeita, que é a luz da sabedoria. E tem a aptidão de saborear a aventura de viver. 2 signos do elemento fogo amam muito a vida: Leão e Sagitário. O Sagitário, estou pensando no bom signo de Sagitário, ele ama mais a parte elevada da vida, a parte mais idealista, mais celeste. Leão ama a vida uma vida mais voltada aos prazeres de ter um corpo. Leão adora morar num corpo. Ele gosta de sentir o prazer que o corpo proporciona. Sagitário quer mais que isso. Por isso que Sagitário é o signo das pessoas que nunca estão satisfeitas. Sempre querem mais.
viver de forma desprendida, conquistar vantagens, colecionar proezas, desfrutar das benesses, de tudo aquilo que eu posso adquirir, conquistar, viajar, triunfar, transcender. Sagitário não gosta de pensar em limites. Limite é um tema para o signo seguinte a Sagitário, que é Capricórnio. Sagitário não suporta a ideia de limite. Imagina uma pessoa que é Sagitário Aquário, por exemplo. É terrível para essa pessoa estar encarnada, porque o próprio corpo representa um limite. Então, Sagitário é belíssimo. A presença do fogo, dessa natureza animal, um quadrúpede, um mamífero, a parte humana e, finalmente, uma região do ser que aponta para as estrelas. Nós podemos divisar aqui, nesse emblema de Sagitário, 3 níveis: animal, humano e divino. Falaremos bastante sobre isso. Então, o objetivo de Sagitário é ir além da vida física, coisa que Leão não consegue fazer. Leão ama tanto a vida que, se pudesse, ele viveria eternamente na Terra. Mas Sagitário, governado por Júpiter, ele quer mais. Tudo para Sagitário ainda é pouco. O verbo sagitar existe, que é justamente isso: direcionar, apontar, lançar uma flecha, projetar-se. O fogo que se lança na viagem aos céus. Aonde Sagitário quer chegar? Nos céus. O céu é o limite? Não. O céu ainda não é o limite, porque nós não sabemos se o céu tem ou não fim. Mas essa luz que sobe no interior da coluna vertebral e se transforma em clarividência no olho que tudo vê, é a ambição de Sagitário. Ter essa visão ampla, essa grande angular, uma visão contemplativa de tudo que existe. Mas o fogo, o elemento fogo, essa paixão, essa vivacidade, esse impulso para cima, está muito presente nesse signo. Então, esse pássaro, a asa, o cavalo, a parte humana, essa ambição de alcançar as esferas celestes, estão na alma de Sagitário. Sagitário quer atingir a estatura dos deuses. Ele quer morar nas alturas. Tanto o Sagitário quanto o Capricórnio precisam de montanhas. Precisam elevar-se. Subir até a cúpula, até o cume. Habitando um corpo finito e mortal como o nosso, a minha alma deseja o infinito e a imortalidade. Esse é o drama sagitariano. Se eu estou sujeito à gravidade, prisioneiro de um corpo de carne e sangue,
Como é que eu desejo o infinito e a imortalidade? Todo signo tem a sua contradição, a sua contraparte. Não se esqueçam, viver seriamente é habitar o centro do paradoxo. Tudo na vida, de uma vida séria, é paradoxal. Quem tem uma vida linear, que sabe onde está e onde vai chegar, é porque tem pouca atividade cerebral ou nenhuma. As pessoas que pensam sabem que não existe saída nem chegada. É uma ilusão. Você sempre está no mesmo lugar, no centro de um paradoxo. Você pode andar pelo mundo, pelo cosmos, você não sai do lugar. Quem gosta de mecânica quântica sabe disso. Espaço e tempo são ilusões. Pensar. Uma atividade raríssima. Lembrem-se, nós não vamos cansar de proclamar isso. Nós vivemos numa época extremamente medíocre. Tudo que te cerca quer que você emburreça muito, para que você seja um servo passivo, dócil. O Estado, a igreja, a escola, qualquer instituição. A medicina também. Então, não esqueçam, se você quiser realmente salvar sua alma, seu espírito, formem pequenos grupos. Armazenem obras em bibliotecas, fitotecas, discotecas, pinacotecas. Armazena. Tira da sua vida as pessoas fúteis. Elimina da sua vida quem é boçal, quem não tem ambição espiritual, quem só vive na horizontal e não pensa na vertical. Procura pessoas que valem a pena. Por isso que o Gurdjieff tem uma obra chamada Encontro com Homens Notáveis. Infeliz da pessoa que não encontra na vida pessoas notáveis aonde se inspirar. Modelos elevados, referenciais ou referências mais nobres. Senão vai nascer e desencarnar praticamente no mesmo estado evolutivo. Então, o mundo não quer que você pense. Se você quiser pensar, você vai ter que fazer um esforço fora do comum. Não acredita que a faculdade, a escola vai te ajudar, ao contrário. A faculdade te formata para o mercado de trabalho. A faculdade é Matrix. Você vai ser um soldadinho da Matrix. O que diz Susan Sontag? A inteligência é uma espécie de paladar que nos dá a capacidade de saborear ideias. Olha que lindo. Que lindo. É isso. Vamos descobrir o sabor das palavras e das ideias. Redescobrir, que nós esquecemos. Então, o cavalo, ou esse ser que tem uma força incrível nas patas traseiras, portanto, uma propulsão fora do comum, ele não pode existir sem o seu signo complementar, Gêmeos. Então, Gêmeos e Sagitário fazem a parceria da atividade pensante. E o zodíaco é um mandala incrível. Por isso que nós sempre repetimos aqui, porque nós somos chatos. Quem não sabe astrologia é um atrasado. Essa pessoa está lá atrás na fila, coitado. Pode saber enciclopédias, mas se não sabe astrologia, não consegue raciocinar dentro de uma unidade, dentro de um organismo arquetípico. Astrologia é um organismo arquetípico.
Sagitário, a nona hierarquia, Gêmeos, a terceira hierarquia. Então, nós temos que trabalhar a unidade entre os dois. Porque o elemento ar e o elemento fogo se complementam. Guardem bem isso. Ar e fogo constituem uma coluna evolutiva. Água e terra, outra coluna, que não se combinam. Não adianta querer misturar água, terra com ar e fogo. Não dará certo. Essa é uma operação que já fracassou várias vezes. No livro Maçonaria e Catolicismo, isso é explicado muito bem. O mar fundido, onde a água e o fogo se unem, é um ideal, não foi conquistado ainda. A Escola Rosa Cruz zela por esse ideal. Mas na nossa vida diária comum, ar e fogo não interagem com água e terra. Esse é um trabalho alquímico que depende de cada um de nós. Dificílimo de fazer. Mas Mercúrio rege Gêmeos e Júpiter rege Sagitário. Se o indivíduo tem bons aspectos entre Mercúrio e Júpiter, ele é um abençoado. Ele tem a faculdade cognitiva desenvolvida. Se fizer mau aspecto, você tem essa faculdade cognitiva mal desenvolvida, perversamente desenvolvida. Então você tende mais a astúcia do que a inteligência. O tarô é um outro exercício espiritual fabuloso, tão fabuloso quanto a astrologia e a numerologia. São ciências irmãs. No tarô nós temos 22 arcanos maiores. O sétimo arcano é o carro. Aqui fica bastante evidente a relação Gêmeos-Sagitário. Nós temos a pessoa que dirige a carruagem, e essa carruagem é impulsionada por 2 cavalos. Voltaremos a falar daqui a pouquinho no sétimo arcano, o carro. É tarefa do pensamento governar as emoções caóticas do corpo de desejos. Esse é o maior drama de Sagitário. Sagitário tem claro na consciência o que ele deveria fazer, mas ele não consegue, porque o cavalo puxa para outro lado. O cavalo é o corpo de desejos. O corpo de desejos tem a forma ovoide. O ser humano tem um corpo físico, um corpo etérico, brilhante, que circunda o físico, um pouquinho além do físico, e o corpo de desejos, que tem esse formato ovoide ou elíptico. No corpo de desejos, existem correntes, vamos chamar de elétricas, que vão em todas as direções, ou rodamoinhos de energia. Normalmente eles são desgovernados em nós. É o cavalo desgovernado. Então, Sagitário, se existe uma pessoa que é bipolar, que é esquizofrênico, Sagitário é tripolar. Porque ele tem a parte animal, que fala muito alto, a parte humana e a parte divina, que é o pensamento. E ele fica no centro dessa disputa. Então tem o desejo terrível, que é animalesco, a consciência, que é um atributo humano, os animais não têm consciência. Consciência é algo, é uma faculdade que só o ser humano tem na Terra. E outra faculdade que o ser humano tem é a faculdade de pensar. Animal não pensa. Né? As burguesas esotéricas que levam o seu cachorro no pet shop vão falar que o cachorro dela pensa. Né? Mas
como é que você vai levar a sério um burguês esotérico? Né? Porque ela vai no pet shop, depois ela vai no guru, e depois ela vai no shopping, e no final do ano ela vai para Orlando. Não dá para levar uma pessoa dessas a sério. Então, pensar é um atributo humano. Samambaia não pensa. Tá? Existem pessoas que pensam como samambaia, é diferente. Não confunda. Então, qual é a tarefa dificílima de Sagitário, indicada pela flecha? Sair da natureza animal, construir a natureza humana e ultrapassar a natureza humana para fazer aquilo que o Nietzsche chama de super-homem. O super-homem, ele vai muito além do humano normal. Porque o humano, como diz Nietzsche, é demasiadamente humano. Enche o saco. Né? Ficar só no humano é um horror. Nós temos que ultrapassar e ir em direção ao super-homem, a nossa natureza divina. Aqui uma representação genial de Escorpião e, ao invés de estar pilotando um centauro, o nosso cavaleiro alado está pilotando o Escorpião. Essa é uma bela representação alquímica da ligação entre Escorpião e Sagitário, que iremos abordar. É fundamental fazer essa ponte. Na realidade, o mar fundido, ou a pedra filosofal, é tudo a mesma coisa, é a capacidade de unir a natureza aquosa de Escorpião com a natureza ígnea de Sagitário. Uma operação super difícil. A luz resplandece nas trevas. Se a luz não resplandecer nas trevas, nós não passaremos de Sagitário para Capricórnio. Porque Capricórnio é o signo das trevas. Se de Escorpião para Sagitário nós não produzirmos luz na nossa alma, na nossa natureza interna, quando entrarmos em Sagitário, ou em Capricórnio, perdão, seremos esmagados pela realidade. Quem não está preparado, a realidade é cruel, é cortante, é treva. E em Sagitário, então, essa lança tem que se verticalizar. Essa espada é a coluna vertebral. Ela tem que transpassar o coração e chegar à razão, que é luz. Unir o coração com a razão. Leão, Sagitário. O desejo tem que ser servo da razão e não o contrário. A nossa natureza animal tem que estar a serviço da luz do intelecto. Não é um trabalho fácil. Por isso que nós precisamos, e exaltamos aqui na fraternidade, o signo de Escorpião, também representado por uma águia. A função da águia é rasgar os véus da realidade para ganhar os céus. Toda a escola de ocultismo séria tem a presença forte de Escorpião e da águia, porque ela tem o poder de penetrar o oculto. A águia é a meta do poder mágico. Por isso que a Fraternidade Rosa Cruz tem um departamento exclusivo para se dedicar à cura dos enfermos. Uma cura que é realizada planetariamente. O poder mágico liberta as almas para a subida.
ou movimento da espada. Então, qual é o maior objetivo da Fraternidade Rosa Cruz? Libertar as almas da escravidão, da ignorância. Escorpião é regido por Marte e Plutão. Urano também fica exaltado, é a águia. Sagitário, regido por Júpiter, é o Pégaso, é o cavalo alado, que transita com facilidade pelos ares, pelo céu. Qual é a vantagem de Escorpião? Ele tem a coragem de descer à morada dos mortos. Ele faz a viagem terrível às profundezas, aos infernos, para conquistar a morte. Olha que coragem maluca. Você encarar a morte face a face conscientemente. Só Escorpião consegue fazer isso. Por isso que Plutão, ou Hades, é o deus dos infernos. E Sagitário é a conquista da imortalidade. Aonde? No firmamento, no céu. Inferno, céu. Então, essa passagem de Escorpião para Sagitário é a linha que separa o inferno do céu. Existe essa linha. É aqui. Da 8ª hierarquia para a 9ª hierarquia. O Pégaso, essa figura robusta, emblemática, inspiradora, é incrível. O cavalo, além de ser um animal poderosíssimo, claro, vegetariano, né? Ele tem asas. Porque, convenhamos, né? Quem ainda não é vegetariano, que horror, né? Estamos no 3º milênio e tem gente que come cadáver ainda. É inacreditável. Então, o cavalo alado, ele representa o desejo do sublime. Por exemplo, um dos filmes do Tarkovsky chama Solaris. E um cientista que estuda a mente humana, psicólogo, psiquiatra, chamado Kelvin, ele vai fazer uma viagem por um outro planeta chamado Solaris, estudar um oceano misterioso. Olha que imagens, um oceano misterioso. Antes dessa viagem, ele está numa espécie de um sítio do pai dele, aonde a figura do cavalo, porque ele está prestes a fazer uma viagem interplanetária, o cavalo aparece algumas vezes. O cavalo e o cachorro. O cachorro é o guardião da alma, é o guardião da casa. A casa é a alma. Júpiter é a harmonia do todo no seio do Logos, da totalidade. Guardem bem essa palavra, Logos, que ela será retomada no final da reunião. A sinfonia hierárquica das esferas. Por isso que Beethoven, um sagitariano, escreveu, mesmo Surdinho da Silva, 9 sinfonias. São 9 esferas iniciáticas. Ele penetrou no mistério do Logos, ou do Logos. Lembra, quem quiser evoluir tem que comprar uma BMW. Beethoven e Brahms, Mozart e Wagner. BMW, não esqueça. Quem ignora as leis de Deus permanece engaiolado em divagações mentais e vãs filosofias. Hoje é muito comum as pessoas falando qualquer bobagem com ar de filósofo.
Toda a distância será longa para os que não querem ir. Não fica dando a mão para quem não quer ir. Deixa apodrecer. Não tenha pudor de deixar uma pessoa apodrecendo. Nem se preocupe em enterrar, porque os vermes vão devorá-la. Alguns vão passar mal, é claro, porque é carne estragada. Signos que levam a vida a sério. Escorpião, Capricórnio. São signos que podem nos salvar no nosso tema natal. E graças a Deus eles fazem um sextil entre si. Entre Escorpião e Capricórnio está Sagitário. Essa linha divisória, tão importante, entre o inferno e o céu, nos dá a vocação para sobrevoar os mistérios do universo e da vida. Quando nós chegamos em Capricórnio, que é o auge, é o ponto mais alto, eu já mostrei que eu tenho a vocação, agora eu sou convocado, é a convocação para honrar a obra da criação. Eu vou encarnar com uma missão específica. E ambos, Escorpião e Sagitário, têm o símbolo da lança. Vejam, aqui a lança explícita, Escorpião também tem a lança. Essa é a lança que te leva para o inferno e esta te leva para o céu. Vejam, o inferno não é uma coisa ruim. O inferno é importante. O inferno faz parte do todo, do Logos. É uma experiência indispensável. Quem não conhece seu próprio inferno, como é que vai chegar no céu? A lança ilustra o vetor norteador do destino alinhado com a vontade do Pai. Aí a coisa importantíssima para Sagitário. Compreender a vontade do Pai. Sagitário tem que compreender a vontade do Pai. Capricórnio tem que realizar a vontade do Pai. Olha que duplinha. Símbolo da sabedoria, símbolo do poder espiritual. Sagitário tem que aprender a amar a sabedoria divina e não fazer mais concessões à sabedoria mundana. Glória a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sagitário tem que repetir isso todo dia. A hora que acorda e a hora que vai deitar. Porque como é em cima, é embaixo. O superior é refletido no inferior. E o inferior abastece o superior. Se não fossem as raízes, inferior, a copa das árvores não floresceria. Inferno, céu. Por isso que o Pai Nosso tem esse mantra fabuloso, né? Assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Nosso Mestre Cristo disse: não sou eu que faço as obras, mas é o Pai que as realiza através de mim. Por que Sagitário tem que falar isso? Porque Leão é incapaz de fazer isso. Leão, além de achar que é ele que faz obra, ainda põe o busto dele na frente na inauguração. Parsifal e Lohengrin será o tema dos nossos estudos daqui até o signo de Peixes. Nós vamos falar principalmente de Parsifal. Lohengrin é o filho de Parsifal. Parsifal mata um cisne. Lohengrin entra em cena navegando um cisne. Olha que coisa linda, né?
Grande mestre, Gêmeos ascendente Gêmeos, no mais alto nível, Richard Wagner, BMW. Mestre sublime. Qual é a vantagem de ser um estudante da fraternidade sincero? Quando você, depois que passar a região purgatorial, for para o primeiro céu, você pode entrar em contato com esses seres. Ter aula ou aulas diretamente com eles. Pintores, artistas, músicos, filósofos, místicos, santos. Depende do que isso? Claro, do mérito. Mas do diapasão vibracional que você cultivou em terra. O que você vibra aqui, você vai vibrar lá. Se você vibra coisas ruins, você vai atrair porcaria. É óbvio. Se você vibra coisas elevadas e santas, é isso que você vai atrair nos mundos internos. E não tem volta. Não tem volta. Se você não se arrepender aqui, se purificar aqui, lá só no purgatório. E demora e dói muito mais. Oswaldo, então é tolice você querer almejar o céu sem conhecer os infernos? É. Isso é coisa de burguês. Isso é achar que você vai se espiritualizar tomando ayahuasca. A mentalidade burguesa que nos domina é isso. Você acha que você pode comprar tudo, inclusive a salvação. E não há salvação sem passar pelo inferno. Max Heindel tem uma obra maravilhosa onde ele conta essas óperas para nós. Mistério das Grandes Óperas. Obra disponível da Fraternidade. Nessas obras, Max Heindel e Wagner, dois grandes amigos, falam da ligação entre a águia e o cisne, que tem a ligação com Parsifal e Lohengrin. Ideal e missão. Júpiter e Saturno. Cuidem muito bem desses dois planetas para dignificar a sua missão na Terra, a sua missão perante seus irmãos humanos. Qual o valor da força de sustentação da lança do ideal para dirigir o carro e realizar a missão no mundo? Para isso nós vamos chamar nossa irmã, que tem 40 planetas na casa 9 e 30 planetas na casa 10. Carla Honorato Brazão. Explica para a gente, pobres irmãos mortais aqui da fraternidade, como é que a gente une o ideal com a missão, Júpiter e Saturno. Conta para a gente. Põe bem pertinho, tá? 70 planetas, é isso? Que deu? Não, você tem Júpiter na 10 e Sol na 9. Confere? Foi. Já isso basta, né? Uhum. E depois? Para mim é muito bizarro distinguir ideal de missão. Eu vou tentar, porque essas duas coisas para mim estão muito casadas, quase que inextricavelmente casadas, né? Eu penso que o ideal é a própria alma da missão. O ideal é o que vivifica o seu operar a sua missão no mundo. É como se fosse o combustível ou o fermento, né? Se você não tem esse amor por um propósito que é ditado por um ideal, você não tem energia e nem poder dinâmico para o cumprimento de uma missão espiritual ou de qualquer missão, né? Você diria, então, que o ideal é a potência da missão. O ideal é a potência da missão. Bonito. Quanto mais vívido o ideal, mais possível é o cumprimento da missão. Aliás, inadiável, irremediável,
é um problema às vezes. Obrigado, Carla. Lindo. Ideal do amor. Já que aqui é uma escola cristã, nós temos esse ideal do amor que é algo difícil de entender e definir, tão difícil quanto Deus. Eu acredito que amor é um conceito que é muito próximo do conceito de Deus, portanto, ambos são quase que inalcançáveis para a nossa mente. Mas nós temos um grande mestre, né, que abordou muito bem esse tema, que é Platão, que fala de Eros. Curiosamente, Eros é um deus alado que também usa um arco e uma flecha. Há algo de Sagitário em Eros. A flecha de Eros atravessando corações ardentes. Então, o coração tem que arder. Se o seu coração for morno ou frio, nada acontecerá. Que é o que acontece com muitas pessoas hoje no mundo que a gente vive, que são apáticas, mórbidas, circuncisfláuticas, melancólicas. O nosso mestre Platão fala muito sobre o amor. Aliás, os gregos adoravam falar sobre isso. E para ele, o ato de amar está implícito o desejo de imortalidade. Então, era inerente ao desejo de imortalidade, para Platão, o amor. Por isso que é Eros e Thanatos, né? Amor e morte. Platão trabalha com 3 modalidades de amor. Primeira, o amor carnal. A gente fala, o amor carnal é baixo. Não, para Platão não, o amor carnal também é lindo. É o desejo de possuir um corpo belo. Para quê? Para conceber e perpetuar a beleza em outro corpo. Olha aqui, que incrível. Eu quero que essa beleza fabulosa não morra. Vou tentar passar pelo menos essa beleza por um corpo que vai durar mais que o meu. Eu vou embora, mas ele fica e ele também pode perpetuar essa beleza eternamente. Só um gênio como Platão. Amor entre almas, que também é lindo, é um pouco mais elevado. Veja, não vamos falar que o outro é ruim. Um tipo de amor não elimina o outro. Todos podem conviver. O amor entre almas fecunda e germina as sementes anímicas que aspiram aos nobres ideais de beleza, de paz, de harmonia. Com o quê? Com as leis cósmicas, com as leis divinas. Finalmente, o amor nous, o amor espiritual. É a visão face a face do outro. É o eu-tu de Martin Buber. Da beldade eterna e imutável. O belo, o bom e o fidelíssimo, veríssimo, vertidos da fonte da unidade. É muito bonita a ideia de uno do Platão, vale a pena estudar. Não é nada diferente do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Mas é tarefa de Sagitário, não esquecemos, subjugar a natureza animal, subjugar a animalidade. Daí a importância do 7º arcano do tarô, o carro. Ele é o condutor de espírito na grande viagem percorrendo os mundos. Nós somos peregrinos nesses mundos. E o carro, então, é conduzido por 2 cavalos, um focado, sabe onde quer, e o outro desconfiado e mal-humorado. Né? Nós temos essa dualidade aqui. O cavalo da direita, né, é o cavalo correto, direita, correto. O cavalo da esquerda é o cavalo sinistro, escuro, obscuro.
titânico, satânico, que quer te tirar do caminho. E o condutor precisa assegurar que este cavalo sinistro não desvie a rota programada. Vale a pena estudar esse arcano. É a arte de conduzir, o maestro, a maestria. Porém, eu devo enfrentar obstáculos, provações e tentações. A história de Parsifal. Para chegar à meta, nós temos a ajuda de Marte, Júpiter e Sol. Para atrapalhar, nós temos Saturno, Lua e Vênus. Vocês podem observar aqui, sem preconceito, é apenas a tradição, que a mulher existe exclusivamente para tirar o homem do caminho. Esse é o cavalo que representa a mulher. Olha a cara dele. E tem gente que casa ainda. O Santos não casava, é isso aí. São Paulo dizia, né? Não casa. Ok, se você não aguenta mais, casa. Mas só se não aguenta mais. Mas depois não reclama. Para que servem as provações? As provações devem ser transmutadas em virtudes anímicas. Virtudes da alma. A prova é resistência. A resistência da musculatura anímica. Não dá para evoluir na Gozolândia. Por isso que Cristo falou, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por isso que eu fiz voto de pobreza. Quais são as virtudes anímicas de Parsifal, o nosso herói? Pureza, coragem, amor e fidelidade. Se a gente conseguir vibrar nessas virtudes, nossa, damos um salto evolutivo gigantesco. Fidelidade, como disse a Carla, ao ideal. Entre o ideal e a missão, não pode haver muita distância. Ela explicou muito bem isso. O cálice da Eucaristia, o grau. A palavra, o radical eu, grego de novo, né? Eu, caritas. A perfeita caridade, a perfeita misericórdia, a perfeita compaixão. Na ópera Parsifal está toda a simbologia do rei Arthur. Os cavaleiros, o cálice que fica no centro da tábua redonda, a cruz da missão dos cruzados, dos templários, etc. E a espada. A espada representa o poder regenerador. Só que na ópera Parsifal, essa espada foi degenerada. E cabe ao coitado do Parsifal resgatar essa espada. O graal contém o sangue de Cristo, que foi vertido durante a crucificação. É o sangue vivificante. É o sangue que deu vida ao planeta Terra. No cálice da Imaculada Flor, né, veja, a flor também tem o cálice, que representa o graal, porque é puro. No cálice da Imaculada Flor, o pote, da onde vem a palavra potência, onde você armazena a força, a potência da vida, busca o vigor da luz. A flor busca o vigor da luz com espantosa beleza. Ela não vai desesperada, ansiosa e aflita. Ela ama a luz e agradece essa luz divina com perfume e beleza. Deveremos ser assim também. E oferece o doce alimento, olha, doce alimento para as laboriosas abelhas, que não param de trabalhar. E essas abelhas, com gratidão, são pequeninas criaturas, participam do dom da criação
fecundando as flores. É impressionante essa beleza. O trabalho das abelhas é tão lindo, é tão venusiano, é tão amoroso, que Rudolf Steiner diz que as abelhas foram importadas do planeta Vênus, que é o planeta do amor. Sagitário e Capricórnio. De Escorpião para Sagitário até chegar em Capricórnio, nós temos o grande impulso marciano. Marte é regente de Escorpião e Marte fica exaltado em Capricórnio. Há um sextil natural entre esses signos e planetas que ocupam esses signos. Quem tem bons aspectos entre Escorpião e Capricórnio tem firmeza de propósitos, ou seja, não desiste da missão, mesmo que as provas sejam muito duras. E Júpiter, regente de Sagitário, representa os valores superiores que mantêm o propósito vivo, a busca do bem supremo. Tanto Platão quanto Aristóteles são assertivos. O objetivo da vida é o bem supremo. Graal e lança. O Graal é o mais puro estado de receptividade, portanto, ele é totalmente feminino. Ele é um útero. E a espada é o mais puro estado de atividade, é masculino. O cálice da comunhão acolhe o sangue sagrado, gerado no laboratório alquímico, onde o chumbo das provações. Por isso que nós somos probacionistas na Escola Rosa Cruz. Nós sabemos como dói esse chumbo. E as necessidades da alma transmutam-se em ouro do espírito. Então, a prata e o chumbo, alquimicamente, devem ser transformadas em ouro. Aonde acontece isso? Onde está a pedra filosofal? Numa parte extremamente dura do corpo, do esqueleto, o sacro. Ali é a pedra filosofal. Imagina que aqui é a bacia. Aqui está o sacro, simbolicamente. Essa região é governada por Plutão. Plutão é o agente transmutador, é o alquimista. Ele pega o chumbo e a prata e transforma em ouro. Então, a posição de Plutão no nosso sistema natal é extremamente importante. A divina espada. Falamos do cálice, vamos falar da espada. Que maravilhosa. É a busca de Parsifal, a lança sagrada. Se o cálice é a receptividade, a lança é a atividade. Feminino, masculino. A espada sagrada é o verbo mágico, olha touro, a garganta, flamejante, que desperta nas almas humanas o desejo ardente da pedra filosofal da vida miraculosa. Qual é a importância da nossa voz? A sua voz bem impostada e falando um conteúdo vindo direto do Espírito, vai diretamente no centro da alma das pessoas. Gera um movimento na alma que as impulsiona na busca do sagrado. Cuidem da voz. A lança concentra a ação fecundante e perpétua da vida. Não para, é eterna. A lança, do trabalho dessa lança no mundo, o estudante Rosa Cruz tece o traje dourado, o manto nupcial para o casamento místico. O
traje dourado. Imagina você irradiar ouro, que coisa linda, irradiar uma luz dourada. O poder que você tem só com a sua presença. Com o varonil poder da lança, efetua-se a metamorfose ininterrupta, contínua dos estados de matéria, sempre renovado. Esse é o trabalho de cura da fraternidade. Transformar a doença, que é o espesso, em sutil, que é espiritual. O trabalho alquímico de cura da fraternidade é esse: sutilizar, devolver à matéria a sua origem, que é espírito. Somente um homem dotado da mais absoluta pureza, que nem eu, e tolo perante a malícia humana, veja, tolo perante a malícia humana, pode utilizar o poder da lança para curar o quê? O incurável. Então, o nosso ritual de cura, ele deixa claro que um corpo sujo e uma lente manchada não estão aptos à cura. Então, o primeiro trabalho de quem deseja curar é purificar-se. Espera aí, micro. Esses 4 últimos slides, desde o começo, mas está direto com a... Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também? Claro. Não tem descanso. Descanso é uma ilusão. Como chegar? Quando você viaja, você imagina que você vai chegar em um lugar. Essa é a maior tolice. Você nunca sai de onde você está. E não existe nada que descansa na natureza. Max Heindel deixa claro, o que para descansar na natureza é parasita. Quanto mais parasita você é, mais em futuras encarnações você vai ter planeta ou na casa 12 ou no signo de peixes. Então, esse mandala incrível, onde nós temos aqui o eixo da força erótica, envolvendo Touro e Escorpião. Touro é altamente feminino, porque é governado por Vênus, que tem a exaltação da Lua. Portanto, é o signo mais corruptível do zodíaco, ama a matéria, o dinheiro e o sexo, mas tem que enfrentar o venenoso Escorpião do outro lado. Quanto mais Touro se materializa, mais ele se envenena com a própria matéria. Mas, do ponto de vista espiritual, Touro é o dom do verbo esculpindo os corpos. Por isso que quem tem ascendente Touro, né, é um modelo de beleza para o mundo. Só que tem um problema, é uma pessoa cobiçada. Tem que lidar com isso. A cobiça é uma coisa de Escorpião. Isso quando não é invejada, que é pior ainda. O João Paulo II era taurino, né? 4 planetas na 9. Repete, Lê. O João Paulo II, né? O ex-papa, né? Ele tinha Sol em Touro e mais 3 planetas, com Vênus em Touro também. Se vocês pegarem a força da voz dele quando ele fazia uma missa, inacreditável. De uma beleza e força espiritual incrível, né? Então você vê, o signo mais materialista pode ser, ao mesmo tempo, o signo mais espiritual, porque é o verbo. Não é impressionante isso? Então, Escorpião é o signo das forças invisíveis que permitem essa escultura. Você não vê o escultor, você só vê a escultura sendo feita. O escultor é Escorpião. Que traz em si os segredos da imortalidade. Por isso que ele é tão importante para o passo para Sagitário.
ele traz os segredos da energia sexual, que é a energia que pode ser traduzida em imortalidade, ao mesmo tempo que ela é completamente imortal. Quanto mais energia sexual eu desperdiço, mais eu decomponho, eu estrago, eu degenero, eu degrado o meu corpo físico. Principalmente quando eu pratico a energia sexual com um objetivo meramente deleitoso, prazeroso, só visando a carne. É terrível. Segundo Max Snyder, é o nosso pior mal, além da ignorância. E aqui, né, olha o Plutão, nós vamos devolver a vida, né, através da lança e do graal. A vida que pode se perder em Touro devido ao materialismo. Mas Escorpião é uma espada de dois gumes. Porque ele também é veneno. Ele é cura e é veneno. São os dois cavalos do carro. Eu tenho que definir qual espada que eu realmente quero usar. E essa espada, como é que eu vejo? Onde ela está no corpo? Em dois lugares. Nos órgãos genitais e na língua. Como que você utiliza a voz? Como é que você utiliza as cordas vocais? O que sai da sua boca? Fique sabendo que a energia que sai da sua boca é a mesma energia do sexo. Exatamente a mesma, energia criadora. E a sua palavra pode curar ou pode matar. Veja que responsabilidade. Hoje nós vivemos numa época em que as pessoas, em geral, não têm a menor ideia do que estão falando. A menor ideia. Então, imagina que tipo de destino elas estão gerando para si mesmas. Então, a língua é a lança de fogo. Temos que cuidar dela. Poderosíssima. Qual é a língua mais infalível que existe? Língua de mãe. Tua mãe está um dia maravilhoso, fantástico. Filho, leva o guarda-chuva e a blusa. Pô, mãe, não seja ridículo. Cai um temporal e muda o tempo. É impressionante língua de mãe. O que é isso? Não, pior ainda, vó é mãe dupla. A língua é um músculo diretamente articulado com a consciência e o caráter. Então, observa a língua de uma pessoa, você chega na consciência e no caráter dela. Facinho, facinho. Entre a cruz e a espada, pobre Parsifal, o que eu faço? Como eu realizo essa missão? Como disse a Carla, não tem como abandonar a missão. Não consigo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto fraco e impotente para realizá-la. O que eu faço? Sagitário, olha para as estrelas. Pede a Deus. Porque o fogo da consciência não deixará você em paz. Quando você acessa a missão e o dever da missão, sua consciência nunca mais te dará descanso. Quem não descansa é a consciência. O que é a consciência? É um pedaço de Deus dentro de nós. Sagrado e profano. Eis a questão. Ser ou não ser? Eu sei que eu preciso do sagrado, mas o profano é tão gostoso. Mas Sagitário tem que bancar a palavra de honra. Você disse.
Por que você vai mudar de ideia agora? Quanto mais sinceridade houver na palavra ou na ação humana, mais a essência vital do sangue estará presente. O meu sangue será cada vez mais portador da vida e da imortalidade. A imortalidade está no sangue. E a palavra é uma coisa linda, né? É o caduceu. A palavra tem asas, viaja pelo mundo. E nós devemos cultivar na palavra intensidade e beleza. As palavras carregadas de teor sagrado são portadoras da formosura e da simetria dos mandalas. Os mandalas são muito importantes, são inspiradores. Os mandalas, tais como corpos humanos, são miniaturas do cosmos, são microcosmos. Então, o ser humano, quando pensa, quando fala, ele gera pensamentos forma, que podem ser figuras horríveis, assimétricas, deformadas, ou figuras belíssimas artísticas. Consciência. Leão Sagitário. A consciência, se a gente pudesse representá-la por um mandala, é um centro de luz. Um pedaço de Deus dentro de nós. E é o foco da nossa lente. Nós temos que regular esse foco. Esse foco. Ela dá a inteireza do ser, a inteireza do self. O esquizofrênico, o bipolar, tem esse self rompido, cindido, quebrado. Olha que problema sério. A consciência do verbo que se faz carne, a consciência verbo, é o tribunal interno e centro diretor da nossa vida. Esse é o objetivo do aspirante Rosa Cruz. Transformar a consciência em tribunal interno. Então ele se torna um ser luminoso e irradiante, jupiteriano, solar. Ele irradia, ele é dadivoso. O desenvolvimento espiritual de uma pessoa está intimamente ligado à sua capacidade de doar, tal como Deus, que doa incessantemente. Poluição do verbo. Ruídos, palavrório, alvoroço, cacofonia, vociferação, buzina, desafinação e descalibre verbal, né? Buzina de carro que a gente ouve aí, agridem nosso corpo-templo, destroem o nosso corpo, geram doenças. A prostituição do verbo e da carne acarreta deformidades e até aberrações, tanto físicas quanto mentais. Quando você vê uma pessoa muito deformada mentalmente ou fisicamente, saiba que em quase 100% dos casos, essa pessoa foi imprudente, foi inconsequente com a utilização da energia criadora. O corpo físico deriva da condensação progressiva do verbo, vibração, cujo produto final plasma-se nos tecidos e órgãos do corpo. Se o seu tecido, o seu órgão é saudável, é porque a vibração espiritual é sã também. Novamente, essa imagem, né, do sacro, aqui, obviamente, ela está esquematizada, estilizada, mas aqui no sacro reina Escorpião. Na garganta, Touro. Aqui está, então, o canal de condução da energia erótica criadora. Essa energia deve ser elevada para a garganta, aonde reside a rosa branca, o poder da palavra. E Touro é governado por Vênus.
Vênus dá a qualidade das cordas vocais, dá a beleza da voz de uma pessoa. Observa aqui, se eu juntar aqui com esse pedacinho de touro, forma Mercúrio. Júpiter é a união de Mercúrio e Vênus. Gravem bem isso. Júpiter é a união de Mercúrio e Vênus. Quem tem pouco ou nada a dizer deveria, como Parsifal, assistam à ópera, permanecer calado no interior do templo. Se você não tem nada a dizer, cale-se. Respeite o ouvido alheio. Parsifal, fantástica, maravilhoso. É a senda do aspirante espiritual. Todo aspirante é um pequeno Parsifal. Na história nós temos o rei, o castelo, o herói, o graal, a lança que foi pervertida, o lago sagrado e o cisne. Esse lago sagrado tem um poder curativo. E o nosso corpo responde diretamente à qualidade da energia que mora em nós. O leão, o rei Arthur, perdeu a coroa. Ele foi destronado. Leão é Judas Iscariotes, é o traidor. É o rei derrotado pelo orgulho, pela luxúria e pela prepotência. Querer ser aquilo que não é, usurpar o poder de Deus. Ele representa, então, o trono manchado de sangue. Na ópera é Amfortas. Mas esse rei conta com a ajuda de um ser superior, que vai resgatar a flecha perdida, a lança. Parsifal restitui o santo poder da energia criadora. Por quê? Porque ele se torna sábio através da compaixão, da misericórdia. A força de Parsifal é a misericórdia. Ele é incapaz de maltratar qualquer criatura. Parsifal resgata a realeza dos filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Somos nós. O que quer dizer Abraão? Abraão, nome hebraico, significa Pai Celeste de múltiplas criaturas. Ele representa o quê? O sêmen, energia sexual. Claro que o óvulo da mulher também, mas o óvulo é um. O sêmen porta infinitas criaturas. É o cálice portador das infinitas sementes. Vamos fazer uma brincadeira. É o cálice do rei filho de Ur, porque Abraão nasceu em Ur, na Caldeia. Em latim, cálice, calyx, rei, rex. Em hebraico, que vocês dominam, filho é Ben. Ur é a cidade. Rex, calyx, Ben-Ur, Excalibur. A lenda do cálice sagrado e do viril poder da espada. É disso que se trata. Parsifal, então, percorre o caminho espiritual de todo o aspirante, principalmente do aspirante Rosa Cruz. Ele sai de Escorpião, sede sábio como as serpentes, estuda, principalmente astrologia, até adquirir o poder de voar à noite, sendo uma águia. É o percurso povoado por armadilhas e tentações sinistras. Coitado do Parsifal, sofre pra caramba. Por quê? Sempre você tem na retaguarda Satanás. Vá de retro, Satanás. A tentação. Vacilou, ele pula em cima de você. Orai e vigiai. Mas Parsifal é fiel à sua missão. Ele tem na consciência a espada
E o cálice, que não dá para ver muito bem aqui, porque está muito claro. Então, ele é o emblema da senda espiritual. Maravilhoso. Para entender Parsifal, nós temos que entender o caos e o cosmos em nós. Escorpião, Sagitário. Inferno, céu. Não como coisas ruins e boas, como coisas necessárias. Júpiter é o poder legislador do cosmos. Júpiter destronou Saturno. Quando Saturno regia, era terrível. Ele devorava até seus filhos. Júpiter acabou com o poder de Saturno e assumiu a liderança do panteão dos deuses. Passou a legislar, a definir as regras, as leis. Veja a importância de Júpiter no nosso mapa. Quem tem Júpiter em bom aspecto com o Sol, né? Portanto, Sagitário, Leão, genial. Desde o princípio, a gente lê isso na mitologia, anterior ao próprio tempo, a noite primogênita e o caos são a mãe e o pai do nosso ser. Então nós temos dentro de nós o pai e a mãe, o caos e o cosmos. Então quando a gente brinca aqui mulher, homem, pô, é brincadeira, né, pessoal? Estamos falando de natureza masculina e natureza feminina que está dentro de todos nós. Calor, frio, umidade, secura, fogo, terra, ar e água, disputam a superioridade e produzem o atrito necessário ao nascimento da luz. Primeiro havia calor, depois houve luz, da consciência do ser. Sem esse atrito, não pode haver consciência. O atrito é necessário, não é uma coisa má. Esses conceitos de mal e bom, conceitos moralistas, só atrasam nossa evolução. Então houve uma divina partilha misteriosa. Parte das centelhas divinas, ou mônadas, recém-criadas, sentiram mais atração pelo calor-luz. São os filhos do fogo. Enquanto outras mônadas sentiram mais atração pela umidade, trevas, os filhos da água. Essa é a grande primeira divisão cósmica. Muito bem tratada no livro Maçonaria e Catolicismo. Então, luz e trevas são uma disputa eterna dentro de nós, até que retornemos à unidade. Enquanto morarmos na dualidade, não tem jeito. Mas não é uma disputa ruim, é necessária. Vamos travar o bom combate. Não tem inimigos. Então as naturezas animal, humana e divina lutam por soberania no interior de nossa atormentada alma. Agonia e angústia reinam no âmago da consciência. Quanto mais consciente é uma pessoa, mais angustiada ela é com a sua própria existência. Pessoa feliz só existe na propaganda do Bradesco. Tá? Não existe pessoa. Pessoa feliz é idiota, é acéfala. Ela não sabe o que está acontecendo. A felicidade, nesse sentido, só existe para os deficientes mentais. E qual que é a felicidade no bom sentido? Qual que é a felicidade no bom sentido? Então, Esse é um estudante Rosa Cruz. A felicidade no bom sentido é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você entende que a felicidade não pode sair desse vetor, dessa flecha, você realmente atinge a felicidade com F maiúsculo. Então, Sagitário, olha aí, Cris, tem que apontar para cima para ser feliz. O alvo está no céu. Só que o que acontece? Aqui tem um quadrúpede. Né? Animalzão pesado, a gente não sai daqui. A gente não consegue nem ser humano, ainda mais hoje.
Hoje, o que tem de animal humano no planeta é impressionante. Alguns até em postos políticos. Oi. Você diria que o alvo é o Sol? Porque o símbolo do Sol é um alvo. Isso, o alvo é sua bela imagem. Temos que atingir o Sol. É isso aí. Que é o lar do Cristo, né? É o Cristo. Animal, humano e Sagitário, então, tem essa meta ousada de desejar o divino. Mas é uma luta, isso não se consegue fácil. A não ser para a Cris, que tem receita, ela é médica, ela tem receita. Quem quiser sair do animal, passar pelo humano e chegar no divino rápido, é só consultar a Cris, que ela passa a bula para vocês. Sagitário no ascendente é terrível. Tende a ceder aos apelos da natureza animal. Então, quem tem Sagitário no ascendente tem que tomar um cuidado incrível. Quem tem a Lua em Sagitário, também. O fígado é a sede do corpo de desejos, coitado do Sagitário. Além de ele ter essa cavalidade terrível, o fígado, regido por Júpiter, é a sede do corpo de... Coitado do Sagitário. Como é que ele vai sair dessa enrascada? Isso, é por sangue. Então, quando nós não dirigimos o nosso desejo para Deus, nós vamos nascer, por exemplo, com Saturno em Áries. Vão ter a cabeça pequenininha. É a cabeça bitolada. Só anda naquele trilho. É o moralista. E vai refletir nos rins. Vai ter problema renal também. Não vai saber filtrar. Porque os rins, na ciência tradicional, é a sede do pensamento. Olha que loucura, hein? Annick de Sozenelli, simbolismo do corpo humano. Vai nascer com Saturno em Libra. Além de ser infeliz nas relações, vai ter problema renal. Nunca vai encontrar o amor da vida dela. Fazer o quê? A culpa não é minha. Saturno em Touro. Vai ter problema nas cordas vocais ou na epiglote, né? Saturno em Escorpião, é nós. Vai ter problema na próstata, vai entupir, né? Problema no genitais. E assim por diante. E Sagitário, problemas no fígado e nas estruturas dos membros inferiores. Provavelmente coxa e joelhos vão padecer muito com a idade. A pessoa vai perder força na perna. Pode até ter que habitar uma cadeira de rodas. Então, o corpo sempre está te informando aonde você está fazendo bobagens. Presta atenção no corpício. Mundo do desejo. Júpiter, sede do desejo. Desejo é esse potro, é esse cavalo selvagem que vai para onde quer, a hora que quer, como bem entende. Ô animalzinho, hein? E olha a serpente do paraíso fitando os olhos do cavalo. Sacanagem. É inquieto. Bastante. Desassossegado. E estamos aqui no meio desse diabolismo entre o cavalo sinistro e o cavalo direitinho do arcano carro. Entre luz e trevas. É a briga entre Marte e Vênus. Essa tensão polar, esse diabolismo dentro de nós. Eu não consigo ser feliz sozinho, eu preciso de alguém. Eu vou buscar alguém e essa pessoa é responsável pela minha infelicidade. O que eu faço? É isso. Sozinho ou com alguém, você será infeliz. Tá bom? Que notícia. Tem essa. E o reino dividido, como disse o Mestre Cristo, é um reino
enfraquecido contra si mesmo. E nós somos o reino dividido. Porque o rei perdeu a espada. Mas esse atrito entre contrários, voltamos a insistir, não é maligno. Ele é bom se você souber aproveitar, porque ele gera consciência. O superior ou o céu tem que ter a disputa com o inferior ou o infernal. É daí que a gente cresce. É nessa arena. Não tem moleza, pessoal. O símbolo do tal deixa isso claro. Alegria e tristeza andam juntas. Fogo e água. Fundir o fogo com a água é a tarefa alquímica do estudante Rosa Cruz. Tem que fazer isso dentro dele. Emoções e paixões atrapalham muito quando não bem canalizadas, porque esse cavalo vai devorar você. A pessoa que tem Júpiter em mau aspecto, terrível. Não consegue abrir mão dos prazeres carnais. Gosta de beber, passear, jogar, se divertir. Adora, não abre mão disso. Trabalha que nem um louco para poder se divertir. E cai nas malhas da astúcia do paraíso, da astúcia da serpente, que ao mesmo tempo que é sábia, como é o intelecto, é um labirinto enganador. Por isso que ela aparece no Gênesis. Ela abre os olhos de Eva, abre os olhos de Adão e projetam a nossa existência para fora do paraíso, onde nós vamos buscar as maçãs, muito bem colocadas também na ópera de Wagner, O Anel dos Nibelungos. Mas o feminino, a serpente, faz um assédio irresistível, representado na ópera Parsifal por Kundry. Então, Kundry dilacera o coração dos cavaleiros do Graal. Ela arrebata o coração e envenena o sangue dos cavaleiros. E eles acabam se perdendo no caminho espiritual. E o castelo do Graal vive um grande drama, uma grande crise, esperando a chegada de Parsifal. Como libertar-se, então, dos afetos escravizantes? Se eu sou um viciado, se eu tenho péssimos hábitos, eu luto contra eles, mas eles me vencem. Esse cavalo miserável me derrota. O que eu faço? Vamos chamar os médicos para falarem a respeito disso. Doutor Ricardo Leme, cadê o doutor Ricardo Leme? Olha que safado, geminiano. Olha, não dá para confiar em geminiano. Então, eu vou enrolar vocês. Como libertar dos afetos escravizantes? O que são os afetos? Você está toda hora de um jeito. Eu falo uma coisa para você, você ri. Eu falo outra, você fica bravo. Falo outra, você fica leve. A outra, você chora. A outra, você cai no chão de dar risada. Parece o Joker. Vamos enrolar aqui. Vamos lá, doutora. Tem um desenho infantil muito didático que fala sobre isso, chama Divertidamente. Divertidamente. É. Então, dica da doutora. Veja que ela está pesquisando, estudando muito. O filme infantil, Divertidamente. Acho bom. Eu te chamei, você fugiu. Você é liso, hein, cara? Chega aí. Nosso parceiro aqui, Anjo Bom. É claro. E aí, queridão? Então, a pergunta que eu quero fazer a você, caro Anjo Bom. Lembrem-se que o Anjo Bom é um neurocirurgião muito famoso, tá? E ele faz de vez em quando uma boquinha aqui na fraternidade. Para ganhar uns trocos, porque afinal de contas ser médico é uma miséria. Não dá para viver. Não dá para viver. Ele é neurocirurgião
com incrível especialização em cabeça, né? Claro, principalmente em cabeça de dragão Isso, e cauda. e cauda. É quando ele junta a neurociência com a astrologia. Mas não sou tão famoso. Não, né? Não. Então, a gente vai falar, Jubon, se você nos permite, sobre o sistema límbico, que é essa coisa maluca que fica dentro da cabeça, que faz com que a gente mude de humor com muita facilidade. Então, aqui está um diagraminha, o sistema límbico ele fica bem no centro do cérebro e se liga principalmente com os órgãos sensoriais, né? Visão, olfato. Fala um pouquinho dele para a gente, Anjo Bom. Então, o sistema límbico é um sistema que está muito vinculado a todo o nosso campo emocional. Toda a experiência que chega para a gente processa interiormente, compara com experiências prévias que a gente já teve emocionalmente e reage a partir disso. Então, ele está muito ligado à nossa questão afetiva, à nossa reatividade, à forma como a gente lida com os desejos e a forma como a gente reage aos nossos medos. Tanto que uma das partes do sistema límbico que diz respeito às amígdalas, elas são, curiosamente, hipertrofiadas na pessoa que tem muito medo. A pessoa que tem muito medo, olha que incrível, não necessariamente ela precisa ter muito medo, mas de tanto escutar o medo, a região onde essa gravação acontece é aí. E a pessoa amedrontada, ela é vulnerável ao processo e ao princípio da manipulação, porque a gente é capaz de fazer qualquer coisa quando a gente sente medo. Alguns se paralisam, outros vão para a ação. Então, o fato é que o sistema límbico é um sistema vinculado a um aspecto humano da irracionalidade, e, portanto, o sistema límbico não raciocina, ele é um sistema reativo. A pessoa plenamente emotiva, emocional, ou que age por impulso, ou respondendo a todas as suas questões pessoais afetivas, é uma pessoa que está basicamente respondendo limbicamente. O sistema límbico ele está entre duas regiões, uma região superior, que é o neocórtex. Então, só me diz uma coisa, Jubon. Então, uma boa maneira de ofender alguém é chamar o seu límbico, é isso? Não, porque a pessoa límbica, do ponto de vista humano, ela precisa ter um ponto de comparação, né? E é interessante, porque como a nossa mente é muito enfraquecida, enquanto uma estrutura independente, é justamente as nossas experiências emocionais que vão nos referenciar enquanto as nossas escolhas. A gente, às vezes, aprende que alguma coisa não deve ser feita pela dor, quando a gente coloca a mão no fogo. E, da mesma forma, a gente aprende que algumas situações é bom a gente se afastar quando a gente se ressente ou quando a gente percebe que aquilo leva para algo que não seja construtivo, seja destrutivo. E tudo isso vai sendo limbicamente armazenado na forma de memórias emocionais. Ali está um esqueminha, Jubon, não sei se você viu. Está mais... Então, em volta do sistema límbico, a gente tem essa última aquisição humana, que é o neocórtex, né, que tem a parte frontal, a parte parietal, a parte temporal, a parte occipital. E o neocórtex ele está vinculado a essa qualidade que eventualmente acontece entre nós, que é a capacidade de raciocinar, né? Quando a pessoa deixa de ser límbica, ou agir simplesmente por impulso, ou respondendo às suas tonalidades afetivas descontroladamente, simplesmente porque ele é tomado por elas, e não porque ele escolhe uma para entrar em ação, ele está deixando de atuar com o seu pensar sobre o seu campo mais emocional primitivo, né? Racionalmente, muitas emoções podem ser elaboradas, reconstituídas, né? E é curioso que as aferências para o sistema límbico, quando chega uma situação desafiadora, elas são, grande parte, para a periferia víscera-endócrina, ou seja, vai da região límbica para as vísceras. Então, quando a pessoa é colocada numa situação de muito perigo, desespero, amedrontamento, ela pode ter uma sensação de intestino solto, vontade de fazer xixi, né? Uma batedeira no peito, ou seja, é toda uma questão visceral que está respondendo a um campo emocional desconhecido ou desafiador. E a outra parte das fibras que estão recebendo essas informações emocionais, elas vão para o córtex frontal. Para quê? Para que a gente tenha a possibilidade de elaborar a experiência emocional. E quanto mais, então, a gente puder
cuidar de todo exercício que leva a um fortalecimento mínimo da nossa racionalidade, nós ficamos menos sujeitos a respostas que são límbicas, que são primitivas. Então, nós deixamos de reagir e passamos a agir. A reação é algo muito ligado ao desejo, à carência. A ação diz respeito ao exercício do querer. Querer e desejar são coisas muito diferentes. Querer é um exercício de vontade, que vem a partir de uma elaboração da percepção de uma necessidade e que vai ativar toda a sua emocionalidade no sentido de impulsioná-lo à ação e não ser tomado por ela. Né? Então, tem essa instância superior, que é a cortical, e tem a instância inferior, que é a instância ainda mais primitiva, mais primordial do humano, que não é sequer emocional. Né? A gente fala sobre essa questão que não é sequer emocional, que está abaixo do límbico. Falamos sobre isso também? Eu vou chamar a Cris. Não, Cris, vai lá. Está aqui, Cris. Vai lá, a Cris vai falar das crises. Não vai tirar da reta, não. Vai lá, Cris. A Cris vai falar para a gente sobre o sistema reptiliano. Vai lá, Cris. Isso. Como é essa coisa de reptiliano, Cris? Olha, eu não sei por que me chamaram para falar do reptiliano, porque não tem nada a ver com isso. Bom, pelo que eu li... Fica aí, Anjo Bom. Aqui, me corrija, faz dupla se eu caipira. estiver errado, você é neurocirurgião. Diz que são respostas praticamente medulares, né? Que não pega quase nada do cérebro. Então, essa reatividade é ainda maior, né? Mais instintiva ainda, é isso? Isso. Só que é um instintivo diferente, é um instintivo de, vamos dizer, de uma honestidade plena, porque o límbico ele pode ter suas artimanhas ainda, né? Mas o reptiliano, né, ele é algo que está ligado às emoções mais primitivas do nosso ser, a questão de sentir sede, sentir fome, sentir sono, necessidades fisiológicas de autopreservação. Então, é um sistema muito primordial, como se fosse um hardware que diz respeito àquilo que é a nossa sobrevivência imediata. É mais primitivo do que o campo límbico. Não existe uma elaboração. Todo o sistema de memória, apesar dele ser recarregado e reconectado, né, por mecanismos que acontecem no tronco cerebral, de fato, toda a memória, a assimilação para a tomada de decisões futuras já acontece num nível superior. Então, é um sistema que ele é animal por natureza. É aquele animal que completamente está voltado à sua sobrevivência. Eu tenho uma pergunta para fazer para... Obrigado, João. Cris, me fala sobre a questão do vício, do reptiliano. Por exemplo, hoje, dentre os vícios que o ser humano cultiva, o vício eletrônico, né? O vício do celular, dos videogames. Qual a interferência disso no reptiliano? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, também não sei se está cientificamente já comprovado, mas o videogame eu tenho acompanhado de perto, que eu tenho filhos nessa idade de adolescente, acompanho eles, os amigos deles e tudo mais, e pelo que eu tive informações, me parece que ele ativa muito o sistema reptiliano. Então, eles ficam lá com o dedinho instintivamente reagindo rapidamente a estímulos elétricos que chegam até eles. E o que a gente vê como reflexo, quando se joga muito videogame, você vê que eles se tornam menos empáticos, mais frios, mais agressivos, acaba desumanizando. Isso. Show de bola. Uma pergunta para você. Você sabe por quê que... Obrigado, Cris. Você sabe por que a senhora Crocodilo tirou o filho dela da escola? Olha, essa é uma pergunta filosófica de alto calibre. Eu tenho certeza que a resposta vai mudar minha vida. Fala. Porque ele é reptiliano. Ah, ele é reptiliano. Obrigado, Anjumão. Está sabido? Fundamental. Incrível. Então, nós já estamos encerrando a nossa reunião de Sagitário com esse depoimento dos doutores, né? Que falaram sobre esse centro do cérebro que lida
principalmente com o nosso lado primitivo e nosso lado emocional. Vamos fazer um fechamento sobre isso, lembrando, então, como foi dito, que o límbico é um sistema regulador das emoções. Ele tem a função de integrar os estímulos coletados pelos sentidos, pelos órgãos sensoriais, que tem a ver com o éter luminoso do corpo vital, na esfera subjetiva e impressionável da alma. As impressões e as intensidades dos afetos são processadas numa complexa e dinâmica relação de sensações e o que elas significam. A natureza do afeto é gravada e comparada, relacionada com o que eu já tenho guardado na memória, o que eu já senti no passado, o que aquilo me causou, se foi prazeroso ou repulsivo. Desse processo resulta, então, um conjunto de vetores orientados para uma resposta emocional, que pode ser amistosa, empática, ou, como disseram os médicos, reativa, mais animal. Seja de forma consciente e elaborada, usando o córtex, ou seja de forma instintiva, ou, em alguns casos, até vegetativa, que é o caso do reptiliano, né? Que você não pensa em absolutamente nada. É uma resposta mecânica ligada à sobrevivência. É bom lembrar, então, que no sistema límbico nós temos aqui a amígdala, que faz parte, o hipocampo, né, o bulbo olfativo, né, o hipotálamo, o tálamo. Então, ele é bastante complexo. Para quem interessa, vale a pena. Para quem gosta do tema cura, ele é muito importante. Aqui uma visão tridimensional, e é bom observar que ele está diretamente ligado à coluna. É quase que um câmbio. Então é legal você pensar que é um câmbio. Você muda a marcha, você dá a velocidade do seu destino. E quando a gente pensa no sistema reptiliano e sagitário, ele é a parte mais cavalar, né? A parte mesmo estúpida do Sagitário. O Sagitário, no seu pior, é um signo bastante estúpido. É o signo das pessoas completamente sem noção. Então, quando nós estamos diante de uma crise, um mecanismo de sobrevivência entra em ação. Quando nós somos afetados emocionalmente, o patos trabalha o límbico. Quando nós estamos no ethos, no agir, na atitude no mundo, é a nossa parte pensante. Mas a parte mais importante, holística, globalizante, que é o mundo das causas, é o logos, é o mundo dos porquês. É onde, aqui entra Júpiter no sentido elevado. É um autoentendimento, é uma compreensão cósmica, ampla. O corpo, que é o reptiliano, está muito associado a Marte, ao instinto marciano de sobrevivência. O patos, o sensível, a alma, a lua. Aqui, obviamente, o mundo das causas é o mundo espiritual, Júpiter. E aqui entra Mercúrio, no neocórtex, que é o coordenador intelectual da ação. A minha ação passa por uma elaboração, ela não é instintiva. Então, a mensagem para Sagitário, com esses slides, é essa. Empenhar-se para conhecer a si mesmo. Essa é a grande tarefa. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação. O irmão quer fazer uma pergunta, por favor. Pega só o microfone. Não é bem uma pergunta, é uma colocação, né? Teve um momento da sua apresentação que você falou entre a cruz e a espada, e você mostrou um templário que estava agachado, apoiado na espada e a cabeça para frente, né? E aí você falou, a solução está olhar para o céu, né? Então, se a gente imaginar que nesse momento, entre a cruz e a espada, para ele, está a cabeça, que é o pensamento. Uhum. Quando ele olha para o céu, a gente visualiza que ele vai embainhar a espada dele
né, vai tirar o joelho do chão e vai olhar para o céu. E aí, o entre a cruz e a espada fica entre a cruz que está no peito dele e a espada que está atrás. Então, a consciência vai se dar através do átomo semente que está entre a cruz e a espada. Perfeitamente. É nesse embate, nesse dilema entre a cruz e a espada que brota a consciência, que vai aprendendo a buscar a resposta no céu. E aí alinha esses planetas que você acabou de falar, né? A Lua, o Mercúrio e o Sagitário. Isso, exatamente. A gente deve procurar sempre a pensar no zodíaco como um todo. A separação é só para estudar, mas a astrologia tem que ser pensada como um mandala, tem que ser vista como um desenho único, uma sinfonia. Então, irmãos, muito obrigado pela presença, pela participação, show de bola, e desejamos em nome dessa instituição que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.